Boa tarde, turma. Começando hoje mais uma videoaula de língua portuguesa. E na última aula ficou uma atividade para vocês responderem, envolvendo o gênero conto e o tema da colocação pronominal, ok? Então foi a atividade para casa da última semana. Vamos fazer a revisão. Começa com a leitura de um conto do Stanislau Ponte Preta, ok? O texto é Conto de Mistério. Tá aí a foto do autor, não é? Um autor muito conhecido de contos, crônicas. E eu sugiro a leitura dele, é bem legal, ok? Vamos lá, vamos começar com a leitura do conto. Conto de Mistério. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém, o silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxeram o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher. "Julieta, ó Julieta, consegui." A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Primeira questão. O final da história foi surpreendente para você? Por quê? A resposta é pessoal, gente. Mas eu espero que vocês digam que o final foi surpreendente porque, pelas ações da personagem, tudo leva a crer que ele está comprando algo, vamos dizer, algo ilícito, né? Ele pode estar comprando armas ou drogas, não é? Pela maneira com que a cena é montada. E aí no final você se surpreende porque é 1 quilo de feijão, não é? Então quer dizer, ele tem que passar por toda aquela clandestinidade, não é? Todo aquele ritual para poder comprar 1 quilo de feijão, ok? Segunda questão. A surpresa no desencadeamento narrativo está em revelar, por fim, que o mistério do texto diz respeito a... Letra A. Condenar o inocente por um crime que não cometeu. Tem nada a ver, não é, gente? Letra B. Encontrar o culpado de um crime ocorrido na cidade. Letra C. Conseguir comprar 1 quilo de feijão. Letra D. Descobrir o chefe do tráfico. Resposta aí, gente. Letra C. Conseguir comprar 1 quilo de feijão. 3. O código usado para identificar-se como uma pessoa esperada foi... No caso aí, qual foi o sinal que a pessoa deu para saber que era ele que ia conduzir o personagem para comprar o feijão, né? Letra A. A fumaça em 3 baforadas compassadas.
A gola do paletó levantada, fazer uma careta ou ajeitar a gravata? Resposta letra A, fumaça em 3 baforadas compassadas. É o sinal de que era o homem, né? 4. Pela forma como foi relatada a história, concluiu-se que a causa de todo esse mistério é o tráfico de droga em forma de feijão, a fácil comercialização do feijão, o consumo exagerado do feijão ou a supervalorização do feijão. Resposta aí é a letra D, gente. A supervalorização do feijão. Para que ele consiga 1 quilo de feijão, parece que ele tem que passar por uma série de perigos, né? Uma série de... Quer dizer, o feijão não é mais um produto vendido facilmente, ok? Parece que ele é adquirido na clandestinidade. Foi supervalorizado, então. Questão 5. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Qual a palavra tem o mesmo sentido que o termo grifado? No caso, pessoal, o termo grifado aqui é a palavra triunfal, ok? Essa palavra bem aqui. Triunfal. Qual dessas 4 palavras aqui vai ter o mesmo sentido dela? Indeciso, vitorioso, tristonho ou derrotado? Resposta é vitorioso. Então, no ar triunfal, um ar de triunfo. Triunfo é vitória, ok, gente? Letra B. 6. Releia o trecho. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. O termo grifado refere-se a... Vamos lá, gente. No caso aqui, a resposta vai ser a letra B, mesa, não é? Aqui, o termo grifado seria dela, ok? Então... aqui se refere o termo dela, dela quem? Dela, a mesa, ok, gente? Letra B, 6ª questão, letra B. 7. De acordo com a colocação pronominal, analise o período. Siga-me. Letra A. Explique e classifique a posição do pronome oblíquo nesse período. Lembrando que o pronome oblíquo é esse mezinho aqui, ok? E aí vamos relembrar aquele quadro, né? Os pronomes oblíquos átonos, mit, nus, vos, os, as, lis e si ligam-se ao verbo e podem ocupar 3 posições diferentes assim designadas. São as 3 que a gente viu na última aula: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise, o pronome se posiciona antes do verbo. Na mesóclise, o pronome se posiciona no meio do verbo, aqui. E na ênclise, o pronome se posiciona depois do verbo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha, o pronome me está depois do verbo seguir. Então, se é depois do verbo, nós vamos ter a ênclise, ok? Os casos aí de uso da ênclise. Nós vimos nesse quadro que a ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. Olha, o primeiro caso, quando o verbo inicia a oração. Exemplo, entregou-me os documentos hoje. Olha, o verbo iniciando a oração. Então, o pronome oblíquo, pessoal, segundo essa regrinha aqui, ele nunca vai iniciar a oração. Se o verbo estiver no início da oração, o pronome oblíquo vai ter que vir depois. Então, nós temos que ter a ênclise. Então, a resposta aí da questão, usou-se a ênclise porque, de acordo com a norma padrão, um período não pode ser iniciado com pronome oblíquo. Então, o pronome aí, gente, nunca vai estar iniciando uma oração, ok? Se o verbo for a primeira palavra da frase, então nós vamos ter que usar a ênclise. Letra B. A quem se refere o me desse período? Resposta refere-se ao sujeito mal encarado que estava no café à espera do primeiro personagem. Sujeito mal encarado é como se fosse a espécie de traficante que vai vender o feijão para ele, né? E aí temos esse conto, não é, gente? O bilhete do amor. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso. Não mostrou para ninguém. De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para as últimas carteiras e procurar por uma resposta com o olhar. Era um tímido e não se encorajava. A professora explicava, num mapa, as regiões do Brasil, e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas.
só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Só não se saía muito bem quando se tratava de fazer contas de números fracionários. 8ª questão. Observe o período. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Letra A. A posição do pronome destacado em relação ao verbo é classificada em... Observe aqui, olha, o verbo sair, o pronome está depois do verbo. As 3 posições do pronome oblíquo em relação ao verbo são próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e a ênclise vem depois do verbo. Então a resposta aqui nesse caso, olha, como o pronome está depois do verbo, a resposta é ênclise. 8ª questão, letra B. Esse pronome poderia estar em outra posição nesse período? Justifique sua resposta. Resposta? Sim, porque em locuções verbais, quando o verbo principal está no gerúndio e não há nenhum motivo para o emprego da próclise, o pronome pode ficar após o verbo auxiliar ou após o verbo principal. Então, nesse caso aí, o pronome poderia estar ou após o verbo auxiliar ou após o verbo principal, poderia mudar a posição dele, ok? Questão 9. Identifique no texto um caso do emprego da próclise e justifique seu uso. Lembrando que a próclise é quando o pronome vem antes do verbo, ok? O pronome oblíquo, no caso. Primeira possibilidade, não se encorajava. Olha o pronome aqui, vindo antes do verbo, o verbo encorajar. Segunda possibilidade, só não se saía muito bem. Olha o verbo sair e o pronome se vindo antes do verbo. Observação. Em ambas, o pronome foi atraído por uma palavra negativa. Não. Então, gente, a próclise ocorre quando a gente vai ter essas palavras com sentido de negação. Esses advérbios com sentido de negação. No caso aí a palavra não. Ela puxou o pronome para ela, formando a próclise. Questão 10. Explique o motivo de o garoto ficar feliz por a professora não lhe fazer perguntas sobre o conteúdo da aula. Então, qual é a resposta aí? O garoto ficou feliz porque ele não estava prestando atenção à aula, pois sua atenção estava na menina. E foi isso, gente. Fim da nossa aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.